Shalom, célula 15. Olá pessoal, boa noite, tudo bem pessoal? Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco da nossa querida líder Yasmin. Nós vamos falar um pouco da experiência que tivemos com ela, como conhecemos, o quanto ela é importante para nossa vida hoje de casal, né? Então, vamos começar aí, queridos. Conheci Yasmin desde o sexto ano, sexta série ali, na Boas Novas, e desde lá para cá tivemos vários encontros até hoje. Está no Mega Rei. Yasmin, naquela época ali, acredito que não mudou muito, né? A mesma risada, a mesma piada, a mesma pessoa. Claro que eu não conhecia Yasmin a fundo, né? Mas a única coisa diferente que podemos ver hoje é a presença de Deus que a Yasmin carrega, né? O Shalom que a Yasmin leva hoje para todos os lugares para onde ela vai, os lugares que ela visita, os lugares que ela frequenta, né? E sem dúvida, hoje a Yasmin é uma pessoa muito importante, né? Não somente para a nossa vida, mas para a vida de cada um da célula, acredito eu. E temos bastante orgulho, né, de ter Yasmin como líder, né, da célula, líder, né? Quando o pessoal pergunta sobre a célula, temos uma mulher de Deus, uma líder, né, que lidera vários casais. E fomos muito orgulhosos, né, de ver o crescimento da Yasmin cada vez mais em Deus. E sem dúvida nós ficamos muito felizes, né, e orgulhosos. Temos a maior honra de apresentar a Yasmin, né, toda vez quando ela vai, essa aqui é Yasmin, essa aqui é Yasmin, né. Sem dúvida, ó, isso aqui é a top, bota o cachorro, bota os capetas para fugir. Mas sem dúvida uma alegria muito grande, né, de todo esse tempo acabar ver o crescimento da Yasmin, né. Uma coisa que eu acho muito legal é pegar amizades, né, do ensino fundamental, digamos assim, pessoas das antigas, né, a gente vê a diferença muito grande, muito nítida, né, de antes para depois. E sem dúvida a diferença que eu vejo em Deus, assim, através da vida da Yasmin é muito grande, né. E sem dúvida a Yasmin tem confirmado várias orações minhas, né, e muito claras, né, muito claras mesmo em respeito às minhas orações. Deus tem falado muito com a Yasmin, né, através dela para a minha vida, e sem dúvida até hoje. E sou muito grato pela vida da Yasmin, tanto por ter me convidado, né, para o Carne Moída, querendo ou não, somos frutos, né, do Carne Moída, e saudades também. E sem dúvida, só agradecer a Deus, né? Gratidão a Deus, Yasmin, pela tua vida, né? Parece que é vídeo de aniversário, mas sem dúvida é para honrar a sua vida, né? A sua liderança, né? Que Deus venha continuar capacitando, te usando cada vez mais para falar conosco, falar com nós dois, né? A falar sobre o nosso ministério. E sem dúvida, muito obrigado. Deixo aqui minha gratidão, conte conosco, né? Conte comigo, conte com a Beatriz. E desejo tudo de bom, desejo o melhor. E vamos pra cima, vamos pra frente. Tamo junto. Valeu. Fala. Bom, eu conheci a Yasmin, né, no final de 2024. E eu tava, tipo, querendo nada com Deus. E ela foi um canal de bênção na minha vida. E hoje eu e o Lucas estar casado foi através da vida dela, né? Porque através da vida dela o Senhor entregou coisas que eu já tinha esquecido, que o Lucas também já tinha esquecido. Eu vou até chorar. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela, porque até hoje é assim, sabe? Quando eu tô mal, quando acontecem sonhos comigo, eu conto pra ela, tipo, eu fico desesperada. E ela é uma das pessoas, assim, que tem me ajudado nessa caminhada com Jesus Cristo. E eu fico muito feliz por ela ser essa líder excelente, essa líder corajosa, essa líder que não dá ré pra trás, não, entendeu? É aquela pessoa que tá sempre ali te ajudando em qualquer fase da tua vida, entendeu? Então essa é a Yasmin Caroline, que eu conheci, né? E é isso. Oi, Yas. Eu tô indo há pouco tempo pro Mega, mas nesse pouco tempo a tua vida tem marcado muito na minha. Um dos principais momentos foi ali na festa de Shavuot, onde tu me abraçou do nada e começou a me entregar palavras que eu precisava muito ouvir naquele momento.
E eu sei que foram palavras de Deus que me entregou através de ti. E eu vejo muito Deus na tua vida, em todos os teus testemunhos, em toda a tua palavra. Tu sempre sabe o que falar e é exatamente o que a gente está precisando ouvir, porque é Deus que te entregou aquilo. E eu sei que isso é um dom que Deus te deu maravilhoso. Muito obrigada por tudo. Foram poucos momentos, mas eu sei que ainda é o primeiro de muitos. Oi, Yasmin, boa noite. Não é o teu aniversário, mas nessa noite nós viemos aqui agradecer a Deus pela tua vida, pelo teu ministério e dizer que você é uma mulher usada por Deus e que nós amamos muito sua vida. Continue sendo essa pessoa usada, sendo abençoada e nós somos muito felizes em você fazer parte da nossa vida, né? Você fazer parte da nossa célula como um líder que nos ensina e que nos ensina a cada dia mais ser parecido com Cristo. E um dos momentos assim que foi mais especial pra gente foi quando a gente foi pela primeira vez na célula, né? Então Deus, ele te usou poderosamente ali, a gente viu o agir de Deus através da tua vida, né? Então que você continue sendo essa pessoa de Deus, em paz. Eu acredito que a dificuldade vem, mas a gente está aí para somar, para ajudar, e Deus, ele vai te surpreender cada vez mais, né? Então, independente das falhas, de qualquer coisa, Deus está contigo. Amamos sua vida! Bom, o momento que a vida da Yas impactou muito a minha vida, um dos momentos que ela foi muito usada por Deus, foi quando ela entregou para mim uma mensagem, né, uma palavra sobre sacerdócio, e era um momento ali que ela foi uma das pessoas que foi usada por Deus nisso. Para mim foi muito importante, né? E é muito bom ver o amor dela pelas pessoas da nossa célula, né? Sempre que ela pode ali dar um conselho, dar uma ajuda, uma instrução, ela tá disposta, né, a isso. E, e é isso, é muito importante esse amor que ela tem pelos outros, pelo cuidado que ela tem. Bom, existem vários momentos em que a vida da Yas impactou de forma profunda a minha vida. E eu acho que tudo começou desde o nosso primeiro contato. Eu vim da minha antiga igreja muito traumatizada com liderança e eu cheguei muito fechada em relação a isso. E a primeira coisa que a vida da Yas impactou na minha foi eu perder esse medo, porque ela me mostrou que uma relação entre líder e liderado, entre conselheiro e aconselhado, é, poderia ser uma relação muito leve e de confiança, né? E não aquilo sobre julgar, e sim sobre exortar, claro, mas em amor. E eu percebi isso de forma muito nítida através da vida dela, o amor e o cuidado em querer me ajudar e não em querer me julgar, e sim em querer realmente que eu melhorasse por se importar comigo. E isso foi a primeira coisa assim que impactou é, fortemente na minha vida. E fora essa situação, tiveram diversas outras em que a sua vida, Yas, impactou a minha. E é algo que eu sempre falo para ti, que a tua amizade foi algo que eu tenho certeza que veio das mãos de Deus. Porque desde o começo foi uma amizade que me edificou e me fez olhar para mim mesma como mulher de Deus e querer melhorar a sua vida. Eu via as experiências que você vivia, você me contava e eu ficava, Deus, eu quero viver isso também, eu quero ter essas experiências contigo. Então, ver a vida que você vive com Deus impactou diretamente na forma em que eu queria buscar também as experiências com Deus, de querer não viver um relacionamento superficial com Deus, e sim algo profundo. E em toda a minha caminhada, desde quando eu cheguei no Mega, você foi um suporte muito importante para mim. Você sabe disso. Hoje em dia você não é mais minha conselheira, mas continua sendo. Hoje você continua sendo minha amiga e estando ali porque eu preciso. E eu dou glórias a Deus pela sua vida, por tudo que você carrega e por tudo que você transborda, não só na minha vida, mas como no meu casamento, na nossa célula. E eu fico muito feliz de ver, né, a mulher de Deus que você é e o que você vem se tornando também e o que você carrega. E eu e a Bianca somos imensamente gratos por você ter sido usada por Deus como instrumento vivo nas mãos dele, e tanto para abençoar o nosso casamento,
principalmente na época do compromisso, como também abençoou outros casais da nossa célula. E nós desejamos muitas bênçãos para você E e o marido? e o marido também, e que você possa estar acolhendo o mais breve possível esses frutos que você tem colocado, depositado em nossas vidas. Inclusive, teve uma época que eu e o Lucas, a gente estava recebendo muitas palavras sobre o nosso chamado e a gente duvidava muito. E eu chegava contigo e falava, amiga, eu não me vejo nessa posição. E você sempre foi a primeira a incentivar o nosso chamado, tanto individual como casados. E nós te agradecemos muito por isso, porque hoje nós temos certeza do nosso chamado e daquilo que Deus nos chamou para fazer. E você tem uma grande parcela ali de incentivo e de ter feito a gente nos ver de outra forma, sabe? E buscar essa capacitação em Deus. Então, você também faz parte desse processo que a gente viveu como casal em relação ao nosso chamado e várias outras coisas. Então, mesmo você não sendo casada ainda, você já abençoa tanto a gente como casal, né? Não só a gente, mas todos da nossa célula. E nós vemos e nós reconhecemos a unção que você carrega, o chamado que Deus tem para você e a mulher de Deus que você é. Então, nosso desejo é que você receba todas essas bênçãos que você derramou sobre a nossa célula em dobro, 7 vezes mais. E nós temos certeza que grandes coisas o Senhor fará na sua vida e através da sua vida. Te amo. Gratidão, gratidão, obrigado, Deus!